Olá pessoal, aqui é Maroni Beckman, seu professor de matemática. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com vocês, tá? E dando continuidade ao assunto da primeira série, que é a função quadrática, né? Ou função polinomial de segundo grau. Lembrando que já é a quarta aula sobre esse tema, né? Está trabalhando esse assunto bem detalhado para vocês, com todas as situações que envolvem função de segundo grau, para você não perder nada, tá? Já falamos aqui de conceito, definição, os coeficientes, falamos aqui do gráfico, né? Construímos gráfico da função do segundo grau, que é uma parábola, não é isso? Vimos aqui também os pontos notáveis dessa parábola, ponto de interseção com o eixo Y, ponto de interseção com o eixo X, coordenada do vértice, né? Todo esse assunto aqui nós já falamos aqui em aulas anteriores. Tá? Quem estiver assistindo agora, assiste as aulas, vai lá na plataforma, assiste todas as aulas de função do segundo grau, para você não perder nada, ok? Então, hoje a gente vai fazer um exercício, né, sobre as coisas que a gente já estudou, tá? Sobre zero da função, coordenada do vértice. Vamos fazer um exercício simples, tá? Depois a gente vai fazer mais problemas, mais contextualizados. Esse exercício aqui é só para a gente fixar aqueles assuntos que a gente já estudou nesses vídeos iniciais, certo? Para a gente fixar mesmo esse conteúdo, para que a gente possa depois resolver um problema. Vou trazer questões do Enem aqui sobre função de segundo grau, tá? Para a gente sair sabendo tudo sobre função quadrática, ok? Então vamos lá, vamos resolver uma questãozinha aqui de função de segundo grau. Olha só, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12, determine. Letra A, sentido da concavidade. Né? Se a concavidade está para cima ou está para baixo. Letra B, zero ou zeros da função, se houverem. Né? Letra C, vamos calcular as coordenadas do vértice. Tá? Letra D, vamos determinar qual o ponto de interseção com o eixo Y. Onde é que esse gráfico intercepta o eixo Y. Ok? E depois a gente vai fazer um pequeno esboço do gráfico dessa função. Beleza? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Letra A, ponto, sentido da concavidade. A gente sabe que uma função quadrática, ela tem a sua forma geral, né? A gente nunca pode esquecer a forma geral da função do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c, né? Onde esse A, esse B e esse C são os coeficientes muito importantes, né? Porque a gente vê que tudo da função do segundo grau e da equação do segundo grau, ele é calculado usando esses coeficientes aqui, tá? Então, eles são de extrema importância para o estudo da função do segundo grau. Olha só, ele quer saber se a concavidade é para cima ou a concavidade é para baixo, tá? Lembrando aquela brincadeira que eu fiz na aula passada, né? Se esse A for maior do que zero, né, a carinha é feliz, ó. Positivo, carinha feliz, sorrisão, ó, tá? Concavidade para cima. Agora, se esse A aqui for negativo, carinha triste, negativo não é uma coisa legal, o cara tá triste, ó. Concavidade voltado para baixo, tá? Então, para saber se sua função está com a concavidade para cima ou para baixo, você analisa o valor de A da sua função, certo? Então, vamos lá. A nossa função é essa função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Aí eu pergunto para vocês, quem é o A? O A é quem acompanha x ao quadrado. Nesse caso, quando não tem subtens que tem 1. Tá? Então, nosso A aqui, turma, é igual a 1. E 1 é um número positivo, é maior do que 0. Então, quer dizer o quê? Parábola, logo, a parábola tem concavidade, que é a curvatura, né? Para cima. Certo? Concavidade voltada para cima. Então, quem vai definir o sentido da concavidade é o valor do coeficiente A. Ele vai te dizer se a concavidade está para cima ou se a concavidade está para baixo. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, acho que está claro a questão da concavidade, né? Parábola,
assim ou assim, certo? Bom, letra B. Na letra B, ele pede que a gente calcule os zeros da função. O que é zero da função, turma? São os pontos de interseção com o eixo x. Se são os pontos de interseção com o eixo x, quer dizer os pontos de abscissa onde y é zero. Tá? Então, como é que a gente faz mesmo para resolver, para encontrar os zeros da função? Basta você substituir esse carinha aqui por zero, né, que é o nosso y, que está fantasiado aqui de f de x, mas é a mesma coisa. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Turminha, e a gente vai resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara. Estão lembrados da fórmula de Bhaskara? Que usa os coeficientes, tá? Quem não está lembrado, vamos recordar agora como é que resolve uma equação do segundo grau, né? Ó, primeiro eu tenho que identificar os coeficientes. O A é quem acompanha x ao quadrado, o B, que acompanha x, é o menos 8, e o C é 12, que é o meu termo independente, tá? Então, a gente sempre começa a fórmula de Bhaskara calculando o valor do discriminante delta, né? O delta é só um pedacinho da fórmula de Bhaskara que se calcula separado, tá? Então, lembrado da fórmula? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Certo? Então, vamos calcular o valor de delta. Substituindo os valores, ó, delta vai ser igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 multiplicado por a, que é 1, multiplicado por c, que é 12. É isso? Só substituir, ó. Tirei o b e coloquei menos 8, tirei o a e coloquei 1, tirei o c e coloquei 12. Então, você vai ter que o delta vai ser igual a 64. É isso? Todo número elevado ao expoente par, o resultado é positivo, né? Então, menos 8 ao quadrado dá 64 positivo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 12 dá menos 48. Olha, delta vai ser igual a quanto? 64 menos 48 é 16. Olha, turminha, delta deu maior do que zero. O que isso significa? Lembrem lá de zero da função. Professor, eu estou lembrado, o senhor falou que quando o delta é positivo, ele tem dois zeros da função. O grafo vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Certo? Então, com o valor de delta, eu já sei. O que eu já sei da parábola? Eu sei que essa parábola ela tem a concavidade para cima. Eu já sei, porque o valor de A me diz isso. E eu sei também que ele tem dois zeros na função, que o grafo vai interceptar o eixo x em 2 pontos, certo? Então, vamos saber quais são esses abscissas, dando continuidade à fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a, né? A fórmula de Bhaskara, né? Esse deltazinho aqui, essa expressão que a gente calcula separado, mas a fórmula é uma só, tá? Só que como o valor de delta já vai me dizer muita coisa sobre as raízes da equação do segundo grau, que são os zeros da minha função, é legal que você calcule ele separadamente, tá? Porque se eu encontrasse, por exemplo, um delta negativo, eu já ia parar, porque eu sabia que as raízes não tinha raízes, não tem zero da função, então não continuaria a conta, tá? Então, vamos lá. X vai ser igual a menos b. Então, vai ficar menos. O b é menos 8, menos o menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta eu calculei aqui, deu 16. É isso? Sobre 2 multiplicado por a, que no caso é 1. Né? Então, eu tirei o b e coloquei menos 8. Tá? Tirei o delta, coloquei 16. Tirei o a e coloquei 1. Fiz as substituições, né? Então, x vai ser igual. Menos com menos dá mais. Vai ficar 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4, né? Porque 4 ao quadrado dá 16. Dividido por 2 multiplicado por 1, que dá 2. Perceba agora, gente, que a gente tem que usar, por isso que vão ser 2 zeros. Por quê? Porque você vai usar o 4 e você vai usar o menos 4 também. Tá? Então, você vai separar isso aqui em 2 partes, né?
nós chamamos de x1 ou x2, ou x', x duas linhas. Os livros mais antigos usam essa denominação, né? Mas vamos usar uma denominação mais moderna, que é o x1 e x2. Só por que isso? Porque você vai usar aqui, tem mais e o menos 4. Você vai usar o 4 e vai usar o menos 4. Tá? Então você vai ter 8 mais 4 dividido por 2. Certo? E o x2, 8 menos 4 dividido por 2. Certo? Vamos resolver essa continha aí. 8 mais 4 dá 12, né? Fica 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Certo? Aqui nós vamos ter 4, né? 8 menos 4 é 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Pessoal, então esses são os zeros da função. É onde o gráfico vai interceptar o eixo x. Onde o gráfico intercepta o eixo x. Vai nos pontos de abscissa 2 e 6. Tá? Daqui a pouco a gente faz o esboço do gráfico e mostra no gráfico onde esses pontos vão estar localizados. Beleza, pessoal? Então, letra B já está feita. Letra C, pessoal, nós vamos calcular as coordenadas do vértice, né? Pessoal, lembra o que é vértice mesmo? O vértice é aquele ponto de mudança no sentido da parábola, né? Então, lembrado? Ele fica bem aqui, ó. Ele pode ser um ponto mínimo, está lá embaixo, ou ele pode ser um ponto máximo, onde a parábola vai passar de crescente para decrescente, ou de crescente para decrescente, dependendo da concavidade da parábola. Então, é um ponto bastante importante, certo? Esse vértice, ele tem coordenada xv, yv. xv, yv. Certo? Aí você tem fórmulas para calcular esse xv e yv. O xv é calculado pela fórmula menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. E o yv, o y no vértice, é calculado pela fórmula menos delta sobre 4a. Certo? São as fórmulas de calcular as coordenadas do vértice. Tá? Bom, vamos calcular. Nós temos todos esses elementos, pessoal. O B e o A são os coeficientes aqui. Você calcula tudo da equação do segundo grau da função quadrática usando os coeficientes. Tá? Então, B, que nosso B é menos 8, né? Então, vai ficar menos o menos 8 sobre 2 multiplicado por A, que é 1. É isso? Então, nós vamos ter aqui 8 dividido por 2. É isso? 8 dividido por 2 é quanto? 4. Certo? Beleza. Vamos calcular agora o YV, que é usando a fórmula menos delta sobre 4A. Lembrando que o delta nós já calculamos aqui, ó. Na resolução da equação, nós calculamos aqui. Se nós não tivéssemos já calculado, a gente precisa calcular o delta primeiro. Vamos mostrar também uma outra maneira de você calcular o YV. Nesse caso, como nós já calculamos o delta, então vamos usar ele, né? Então o delta vai ficar menos o 16, que é positivo, né? Aqui é o menos da fórmula, aqui dentro menos mais do número, né? Sobre 4 multiplicado por A, que é 1. Certo? Então, nós vamos ter o quê? Menos 16 dividido por 4. E aí você vai ter menos 4. Bom, pessoal, então o que eu acabei de fazer foi descobrir quais são as coordenadas do vértice. Onde é que o vértice se encontra. Tá? Então, o vértice aqui, ó, vai ser o ponto 4 e menos 4. O ponto de coordenada 4 e menos 4. Tá? Daqui a pouco a gente vai localizar esses pontos aí no gráfico, né? Porque a questão pede na letra E que a gente faça um esboço desse gráfico aí. Tá? Uma outra maneira, se eu quisesse calcular esse YV de outra forma, pessoal, a gente poderia. Porque, veja bem, o YV ele é a imagem do XV. Né? É o valor que está associado a ele. Então, eu poderia, se eu quisesse, calcular o XV
o YV, substituindo na função, você pegaria a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12 e substituiria o x por 4, o x pelo xv. Quando você substitui na função o x pelo xv, você encontra a imagem dele. A imagem do xv é o YV. Tá? Então você tem duas maneiras de você calcular o y do vértice. Uma é usando a fórmula menos delta sobre 4a. A outra é que se você tiver o valor já do xv, você substitui na função e encontra o valor do YV, assim como você calcula qualquer imagem. Certo? Então, duas formas de você calcular. Bom, letra D, pessoal. Na letra D, ele quer saber o ponto de interseção com o eixo Y, onde o gráfico intercepta o eixo Y. Falamos aqui para vocês, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Pessoal, o ponto de interseção com o eixo Y, eu não preciso nem fazer conta. Falamos isso aqui, assistam essa aula. Ele vai ser sempre o valor de C. Por que que vai ser sempre o valor de C? Porque nesse ponto onde intercepta o eixo Y, x é 0. Mas se você quiser fazer uma conta, substitua o x por 0. Você vai ter aqui, ó, um f de 0. Eu vou encontrar 0 ao quadrado, menos 8 vezes 0, mais 12. Certo? Aí você vai ter que o f de 0 vai ser igual aqui dá 0, é isso? Menos 8 vezes 0 dá 0, e vai dar encontrar só o 12. Tá? Então, qual vai ser o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo Y? Vai ser no ponto 0 e 12. Certo? Esse aqui é a ordenada. Certo? Beleza, feito isso, o que a gente pode fazer aqui? Aí a gente vai fazer o gráfico, né? Ver que a gente pode agora construir ou fazer um esboço do gráfico usando apenas os pontos notáveis. Tá? Vamos trazer um pouquinho esse eixo para cá, que a gente percebe que a gente vai conseguir construir o gráfico dessa função apenas pelos pontos notáveis. Por quê? Ora, porque você sabe tudo sobre o gráfico da função. Você sabe onde ele intercepta o eixo x, você sabe onde ele intercepta o eixo y, você sabe onde o gráfico muda o sentido da parábola. Então, todos os pontos notáveis, os principais pontos, você conhece. Tá? Então, vamos lá. Onde é que ele vai interceptar o eixo x? Olha, nos pontos 2 e 6. Então, vou trazer o ponto aqui, 2, e aqui o 6. Certo? Esses são os zeros da função. Eu sei, pessoal, onde ele vai encostar no eixo y. Tá? Eu vou colocar aqui o 12, como o 12 estivesse bem aqui, está um pouco fora de escala, mas tudo bem. Olha, então já sei que o gráfico vai fazer isso. Passar aqui no 12, vai passar aqui, ó, no 6. E ele vai mudar o sentido da parábola bem aqui, ó, no vértice. Gente, outra coisa, ó, o x do vértice, nesse caso, ele é o ponto médio do segmento. Ó. Você vê aqui, ó. Aqui é o 4, que é o xv, tá? E aqui nós temos o menos 4, que é o YV. Tá? Então, veja que a gente construiu o gráfico da função do segundo grau apenas usando os pontos notáveis. Né? Foi o que a gente estudou na aula passada, hoje a gente está colocando em prática. Tá? Então, você consegue ver o comportamento da parábola olhando o gráfico. Né? Veja que ele começa aqui, ó, decrescente, passa no 12, né? Chega no 2, o valor de y é 0, vai decrescente até chegar no vértice. Quando vai do vértice para cima, ele começa a ser uma função crescente. Tá? Então, esses pontos notáveis eles são de extremamente importantes. Às vezes você mata questões do Enem só conhecendo os pontos notáveis.
tá? Sabendo que ele encosta no eixo X, sabendo quais são onde ele encosta no eixo Y, sabendo o que é o vértice, né, que é o ponto de mudança, é uma característica bastante importante. Só a função quadrática das funções que a gente estuda na primeira série, só ela tem essa característica, tá, de ter um ponto máximo ou ponto mínimo. Ok, galera? Refaçam esse exercício aí, estudem, tirem suas dúvidas, já sabe, hashtag fica em casa, aprendendo.